Oi amigos, oi amigas, esse é o História de Setorista, quadro onde eu divido situações legais ou não ao longo de mais de 10 anos na cobertura do Santos, e dessa vez o tema não é nada divertido, que é o de Fábio Nogueira. O DVD do Rodrigo, da estreia deste canal, é uma situação que vocês podem dar risada. Essa eu acho que vocês não vão se divertir, mas muitos de vocês pediram para eu contar o que houve com esse zagueiro argentino há 8 anos. E parte deste canal é também ter uma relação, um vínculo um pouco maior com vocês, uma conexão maior. Isso passa também por me expor um pouquinho mais, dividir um pouco das minhas sensações, dessas questões pessoais. Então, quero contar. Eu já disse isso no podcast de amigos meus, eu evito muito esse assunto, mas hoje eu acho que eu tenho a maturidade suficiente para tratar deste tema, que é a agressão, a ameaça do Fábio Nogueira a mim em 2017, depois do amistoso entre Santos e o glorioso Kenitra do Marrocos no Pacaembu. Só para dar um pouco de contexto, o Nogueira tinha chegado há pouco tempo e eu tinha tido alguma relação com ele. Eu tinha conversado com ele sobre uma entrevista, eu consegui o contato dele no WhatsApp, mas assim, eu só tinha me apresentado, agradecido e passou. E aí o Santos jogou contra o Kenitra, o Nogueira entra na partida e o Kenitra faz um gol de honra no final com uma falha do Nogueira. Na época eu trabalhava no GE da Globo, mesmo sendo funcionário da TV Tribuna, que é uma afiliada de Santos, eu me reportava à Globo São Paulo. E eu fazia tempos reais pelo site, né? O que existe até hoje. Eu estava no estádio cobrindo a partida, e quando a gente usa, não sei se ainda é assim, mas a gente usava a hashtag TRSFC, e aí o tweet ia automaticamente para o tempo real, na página do Globoesporte.com, que hoje é o ge.globo. Então eu, sem pretensão alguma, fiz um tweet mais ou menos assim: o Kenitra diminui, marroquinos comemoram como se fosse uma vitória, ou um título, algo assim, ponto. Fábio Nogueira falhou. Só isso. Terminou o jogo, eu fiz o que tinha que fazer e desci para a zona mista, que é o setor onde os repórteres fazem entrevistas com jogadores, dirigentes, membros de comissão técnica, antes que eles subam. No caso do Pacaembu é subir, né? Mas antes que eles peguem o ônibus para ir embora. Na Vila Belmiro não tem zona mista, no Pacaembu tem, assim como eu fiz no Morumbis nos últimos jogos do Santos. O Nogueira passa por mim logo depois de tentar falar comigo. Ele mandou mensagem: preciso falar com você. Eu não respondi, porque eu tava na corrida, ele tentou me ligar, eu recusei e falei: cara, tô em pé aqui na zona mista, né? Tô trabalhando, não consigo te responder. Ele passa por mim sem nem olhar, sem nem falar comigo, pega a escada espiral e vai pro ônibus, teoricamente, né? E eu continuo fazendo o meu trabalho. Dá um tempo, depois de eu fazer algumas entrevistas, fazer perguntas, fazer as gravações que eu precisava, o Nogueira aparece na escada em espiral do Pacaembu, esse detalhe é importante, e ele pede pro segurança me chamar. Quando eu olho pro Nogueira, ele tá assim, fazendo mímica pra eu falar com ele. E aí eu fui. E aí eu falei, tipo, vem cá, que eu tô trabalhando, né? Tipo, vem pra cá. Ele falou, não, aqui. E tipo assim, eu, ingênuo de tudo e sem nem imaginar que ele estivesse bravo, eu fui até ele. Então o segurança liberou, eu subo, ele falou, vem, sobe aqui rapidinho. E aí eu, tipo, pego a escada espiral, subo o primeiro lance. Quando eu viro da escada, que aí é justamente quando não aparece mais para quem estava trabalhando. Quando sai da visão das câmeras, o Nogueira vem falar comigo. Era uma escada, a parede, e aí ele fala, eu vou falar em espanhol com você, porque eu sei que você entende. Eu já tinha comentado isso, né? Que minha família é uruguaia, que você fala espanhol e tal. A próxima vai ser pior. Ele me pega pelo colarinho, me joga na parede, fala, a próxima vai ser pior, me solta e vai pro ônibus. Coisa de pouquíssimos segundos. Eu não consegui fazer nada, não consegui chamar ele, não consegui responder, não consegui xingar. O que eu consegui fazer no meio do lance da escada, olhar para a esquerda, olhar para a direita e ver que não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. E eu falei, cara, meu Deus, o que aconteceu, né? Só que eu tinha que trabalhar, gente. Era, 2017, eu era recém-formado. Tinha acabado de ser efetivado como repórter do GE. E tipo assim, me engoli seco, né? Fiquei pálido. Falei, meu, o que aconteceu, cara? Aí eu relacionei com o tweet, né? Falei, a única coisa que eu falei sobre o Nogueira é que ele falou, mas tudo isso, enfim. Desci pra zona mista de novo, continuando o meu trabalho. A Gabriela Chabatura, que é uma repórter que trabalhava pelo Lance, pergunta,
o que aconteceu? Aí eu falo, cara, depois eu te conto. Terminamos o trabalho, aí sim eu conto pra Chabatura o que houve. E ela falou, meu, ninguém gravou, ninguém viu. Eu falei, cara, eu olhei pro lado e não tinha mais ninguém. Então o Nogueira esperou os jogadores irem pro ônibus e antes do ônibus sair ele voltou. Porque aí sim não tinha mais quem visse. Ele esperou que eu desse essa volta no degrau ali, no lance da escada, né? Que era em espiral. Então quando eu dou a volta e não tem mais como visão, não tem como mais, tipo assim, olha pra baixo, você não via mais câmera. O segurança também nem deve ter visto. Eu perguntei, cara, você viu? Ele falou, não, pô, eu só vi que ele te chamou. Então ele só era testemunha de que o Nogueira me chamou pra escada, só isso. Aí eu contei pra Chabatura, que ficou, porra, aterrorizada. Caraca, por que você não falou? Meu Deus do céu, você não... Falei, cara, não sei, não relacionei, nunca imaginei que ele ia fazer isso. E aí chega a assessoria do Santos. E aí eu conto, eu falo, aconteceu isso, puta que pariu, que merda, desculpa, meu Deus, por quê? Eu falei, cara, eu só falei que ele falhou no gol. Só isso, eu falei só. Pô, que cara maluco, a gente vai ver isso depois eu converso com o presidente, vamos ver isso, tal, ele vai ficar... Beleza. Terminei de trabalhar, eu lembro que eu sentei ali na zona de imprensa, escrevi as matérias que eu precisava e o motorista da Globo chegou no estacionamento. E aí eu entrei no carro, na volta eu falei, meu, vou ter que avisar meus chefes, né, que isso aconteceu. Tinha um grupo no GE, um grupo do GE Santos no WhatsApp, onde tinha os meus chefes da Globo Santos, né, TV Tribuna, e meus chefes da Globo São Paulo. Quando eu conto, eles, obviamente, ficam, meu, isso é muito sério. Meu Deus, você tá bem? Aconteceu alguma coisa, você precisa de ajuda? Eu falei, não, eu tô voltando, daqui a pouco eu tô em casa, tudo bem. Meu sinal até cai, demora pra responder eles. Porque na minha cabeça eu não tinha raciocinado que era algo grave, sabe? Tão grave. Quando eu chego mais perto de casa, que o sinal volta, eu consigo responder, eles falam, meu, a gente tem que se posicionar sobre isso. Vou falar aqui com o jurídico. E aí eles falam, você tem que fazer boletim de ocorrência. E eu fiz um boletim de ocorrência virtual no dia seguinte, amparado pelo jurídico. E aí eles falaram, meu, vamos conversar com o Santos, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Vamos deixar essa história entre nós por enquanto, depois a gente vê e tal. Não publica nada, isso pode virar contra você, vamos ver se tem câmera, vamos acionar o Santos, vamos falar com a presidência, beleza. Se marca uma conversa com a diretoria do Santos e a assessoria que estava no momento, que falou que ia falar com o presidente, não tinha falado, então o presidente soube por nós. Ele fica tipo, putz, cara, que merda, nossa, cara, sinto muito, vou falar com ele, o que você quer e tal. Eu falei, meu, eu quero entender e quero que ele peça desculpa, né? Só que o Santos tinha tido uma viagem na sequência, ou era uma folga, eu não lembro exatamente. E aí essa história chega no presidente, e o presidente fala que eu, vou falar com ele, ele vai ser multado, eu vou tentar entender o que aconteceu, deve ser algum mal entendido, ele é tranquilo, o que houve, sei lá. E aí fica esse imbróglio, tipo, eu com essa história entalada, eu não só contei pra minha família, pra Gabi, a repórter do lance sabia, a assessoria do Santos, eu mantive entre nós, né? Só que o presidente do Santos prometeu falar com o Nogueira, que talvez me pedisse desculpa, vou falar com ele para que ele peça desculpa em nome da imprensa e tal, mas por enquanto fica entre nós. E aí se ganhou algum tempo nessa história, né? E aí... essa história foi nítida ali na Zona Mista, algumas pessoas ouviram, eu fiquei quieto, eu lembro que eu até viajei, que acho que era perto do carnaval, eu fui para um local onde nem existia internet, sinal de celular, eu fiquei bem mal depois disso, né? Minha reação não foi muito legal, então eu precisava espairecer um pouco. Essa história vaza, eu não lembro exatamente em qual site, eu sei que o Ricardo Capriotti, da Bandeirantes, esculacha o Santos por permitir isso, que o Nogueira ainda tá treinando, como é que o Nogueira vai pro próximo jogo, isso é uma aberração, o Santos não pode deixar. A história repercute enquanto eu tava offline. E o GE se posiciona, isso eu participo, repórter é ameaçado e agredido, tipo, eu autorizo esse texto. Na época se pergunta se eu queria processar ou não o Nogueira, avançar nisso, se seria só pelo BO. Falar, não sei, eu muito novo, sem entender muito, eu não queria tanto problema. E aí o Nogueira, para piorar a situação, que poderia ter sido resolvida mais ou menos entre nós e o Santos, né? O Nogueira faz uma publicação nas redes sociais dele dizendo que tem um repórter, que quer acabar com a carreira dele, que é mentira. Tipo assim. E aí a torcida se vira contra mim, minhas redes são invadidas por mensagens, na época eu acho que era pelo Facebook ainda. Minhas redes foram invadidas por mensagens super pesadas. Eu lembro que os perfis da minha mãe, da Gabi, da minha família receberam mensagens, ameaças mesmo. Minha família estava com muito medo. Eu lembro que meu pai me levava e me buscava na faculdade. Então o Nogueira se posiciona contra mim, a torcida acredita mais no Nogueira do que em mim. Os jogadores do Santos acreditam no Nogueira, assim como os jornalistas acreditam em mim, porque existe também um corporativismo, né? E eu falei, meu, que pesadelo, caraca, o que eu faço?
Aí vem essa pergunta, você quer processar? Você tem provas? Quer ir adiante? Eu não tinha prova, né? Não tinha sido filmado. O máximo que eu tinha era um representante do Nogueira gravando um áudio pra mim pedindo desculpa pelo que o Nogueira fez. O que mostrava que ele tinha feito cagada, né? O Nogueira disse que só conversou comigo, que não... Porque, enfim, por que eu ia inventar um negócio desse? E a situação saiu do meu controle. Saiu completamente do meu controle, porque o Santos virou... Os jogadores do Santos ficaram contra mim. O presidente, o Modesto Roma, que tinha demonstrado apoio, já não demonstrava mais. A situação foi passando e eu tinha que cobrir o Santos, eu tinha que ir nos treinos. E aí jogadores pediam para não entrar. Jogadores pediram para não entrar no CT. E quando eu entrava, me tratavam mal. Teve jogador me xingando durante treino, teve jogadores pedindo para assessoria que eu fosse embora e eu vi isso. Teve uma exclusiva que eu fiz com o Rodrigão, que a assessoria topou e quando eu fui fazer, o Rodrigão só respondeu sim ou não. E eu entendi que era um protesto e eles estavam rindo. Os jogadores viram eu fazendo a entrevista e riram, porque estava sendo combinado. Então a minha situação foi ficando insustentável na cobertura do Santos, sabe? Eu não quis processar porque eu não tinha provas, eu achei que isso fosse passar e não passava. Eu falei, puta, que merda, isso vai ser pra sempre. E pior, eu tinha eventos que eu via o Nogueira, né? Eu via o Nogueira no treino, eu lembro que teve um Media Day da Globo, que a gente ia lá fazer imagens, né, institucionais pra usar nos campeonatos, a Globo que é detentora de transmissão, e eu tive que, tipo assim, receber o Nogueira na parada. Uma coisa que me fazia muito mal, eu fui me tornando uma pessoa que eu não sou. Acho que vocês estão me conhecendo. Sou um cara super tranquilo, era um cara com raiva. Então eu passei a ter raiva do Nogueira e de outros jogadores ou de outros funcionários. Então eu passei a ser um cara que reclamava de tudo, que talvez só visse o lado ruim. Isso vai me criando problemas, porque a Globo, acho que isso ocorre até hoje, quando ela faz uma produção de TV, o site muitas vezes vai junto. Então quando eu estava escalado para essa pauta, os jogadores não queriam. Então o Lucas vai, então eu não faço. Então eu acabava sendo repórter da Globo e não participando das produções, porque o elenco estava virando contra mim. Então isso foi me custando e me tornando uma pessoa pior, um profissional também pior, me causando desgaste com a chefia e tal. E minha expectativa... Desculpa. Minha expectativa era que isso acabasse. Em algum momento isso passasse, ou que o Nogueira saísse. Só que foi passando, a gestão do Modesto estava para acabar, ia entrar uma nova gestão, que no caso foi a do Pérez. Eu falei, isso vai acabar, porque mudam os funcionários, talvez o Nogueira saia. E aí, de fato, o presidente saiu, os funcionários que não me deram atenção devida saíram, vários desses jogadores também saíram, os jogadores que ficaram a favor do Rodrigão, né? A favor do Nogueira. Tem esse caso do Rodrigão, mas teve Ricardo Oliveira, Zeca, Thiago Maia, enfim. Esses caras passaram aí saindo, a gestão mudando, eu falei, ufa, isso vai acabar. E aí em janeiro de 2018 eu sou demitido da Globo, que alega questões institucionais. Uma justificativa que nunca me fez tanto sentido. Naquele momento, eu falava, cara, como é que pode, né? Tipo, eu fui vítima da parada, acabei me ferrando, não processei, não quis fazer propaganda sobre isso, tipo, o coitado que só fala disso. Não quis ganhar dinheiro, não quis fazer nada, sabe? E acabei me ferrando, talvez por esse desgaste, por essa raiva, por talvez não ter sido um profissional como eu esperava, ou porque a Globo não conseguia fazer as produções comigo, não sei muito bem até hoje. Eu fui demitido dia 3 de janeiro de 2018. E aí, uma semana depois, eu fui pro Fila da Gazeta, depois fui efetivado na Gazeta, passo um bom tempo na Gazeta, tô no UOL e agora sim, colunista do UOL, e tenho o meu canal. Essa é uma história setorista triste, é um resumo do resumo, tá? Acho que tem mais camadas que eu poderia explorar, alguns assuntos que eu não quero entrar porque mexem de alguma forma comigo, num lugar mais específico. Mas essa é a história, para quem me perguntou, vários de vocês me perguntaram, talvez outros de vocês nem conheçam. Mas é isso, eu fui agredido e ameaçado, porque disse que da próxima vez seria pior. Eu continuei fazendo meu trabalho, quando eu tive que questionar o Nogueira, uma falha, ou elogiar ele por algum gol, alguma coisa que seja, eu continuei fazendo. Depois não tive mais contato com o Nogueira, ele chegou a curtir coisas minhas nas redes e a mandar mensagem para mim no WhatsApp e apagar, meio que uma provocação, depois isso morreu. E aí quando eu tinha desistido de brigar, de lidar com esse assunto, tipo assim, não vai acabar, 2018 tá aí, eu acabo sendo demitido. Isso me custou por muito tempo, sabe? Eu falei, pô, por quê? Não que a Gazeta seja um veículo ruim, longe disso, eu sou muito grato, mas eu falei, pô, eu tava lá no GE, sabe, com produções de TV, super bem, pô, acabei de me formar, foi efetivado na Globo, tudo dando certo na minha carreira, por que esse cara foi fazer isso comigo, sabe? Então isso me custou por muito tempo, mas aí depois eu fui me enxergando melhor, amadurecendo, me tornando uma pessoa melhor também, tipo, sem essa raiva, entendendo que foi um episódio específico, nada tem a ver com o elenco, com a diretoria ou com a instituição. Eu fui entrando nos eixos, acho que eu amadureci bastante com essa história. Claro que se um próximo jogador me chamar, eu vou pedir para que ele venha, não que eu fique fora da câmera, né? Esse é um dos aprendizados.
Mas eu não fiz nada errado, eu apenas tuitei que ele falhou no gol e ele falhou de fato. Então ele devia estar fora de si, começando no clube, ficou intimidado porque eu falei da falha, isso poderia atrapalhar ele. Mas foi isso. Essa é a história do setorista, meu problema com o Fábio Nogueira hoje está totalmente superado. Alguns de vocês brincam e de fato isso me incomoda de alguma forma, mas eu já sei lidar melhor. Mas foi um período muito difícil da minha vida, que mexeu comigo em vários aspectos, mexeu com a minha família. Eu tinha medo de sair na rua, porque eu recebia ameaças, porque o torcedor já não gostava muito da Globo, porque não passava o Santos. E aí um repórter inventou, segundo Nogueira, para prejudicar ele, então eu acabei me tornando inimigo junto. Então hoje, depois de muito tempo, eu tenho o respeito da grande maioria do torcedor do Santos, eu ando tranquilamente, eu chego mais cedo na Vila, em qualquer lugar onde o Santos jogue. Eu passo na frente das organizadas de forma tranquila, eu falo, eu respondo, eu sou querido por muita gente. Então foi uma construção, uma coisa muito difícil. Esse episódio acabou me fazendo amadurecer talvez mais rápido, lidando com algo que talvez eu nunca fosse lidar. Mas é isso, essa é a história de setorista com o Fábio Nogueira, não é um assunto legal, mas espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, saber dessa história ou relembrá-la. A história de setorista vai ser um quadro semanal, onde eu conto situações divertidas ou não, como essa. Espero que você curta. Aqui a prioridade é notícia ou entrevistas. Eu vou fazer as lives, mas também eu quero trazer esse conteúdo que mostra um pouco mais da dificuldade que é ser setorista de um clube grande como o Santos, coisa que eu faço desde 2013, beleza? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor, curte, comente, ative as notificações, dê o hype e se torne membro. Na descrição desse vídeo ou no botão Seja Membro existem os 3 níveis, bronze, prata e ouro, com benefícios e valores diferentes. E eu seria muito feliz se você assinasse. De qualquer forma, gratuitamente você pode curtir, comentar, dar o hype, ativar notificações e se inscrever nesse canal, beleza? É isso, até o próximo História de Setorista.